Graça e paz, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos vindo de mais uma semana aí. Difícil para todo mundo, né? Mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas e que, como a palavra nos assegura, não cai uma folha de uma árvore sem que seja da permissão do Senhor, né? Eu quero aproveitar esse tempo, deixar que o pessoal aí está chegando, está se conectando, e às 18 horas em ponto, faltam 3 minutos, nós vamos iniciar, e eu quero iniciar orando com você. Tenho certeza que Deus tem uma palavra especial. A palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada instante, a cada manhã, né? Então, eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra nova, um tempo novo para nós. Amém? Sejam muito bem-vindos, os meus queridos irmãos de Cristo Santo Laranjeiras, de Cristo Santo Pirituba, os nossos amigos de outras denominações que também estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, e que Deus Ele, acima de tudo, Ele está no controle de toda e qualquer situação. Mesmo quando nós não entendemos, o Senhor está no controle e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nós temos que aprender a descansarmos, né? Descansarmos na vontade do Senhor. Eu quero convidar você para que nós oremos agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe e venha visitar cada um, Senhor, dos nossos queridos irmãos, dos nossos queridos amados irmãos que estão nos assistindo, aqueles que ainda, que de uma forma ou outra, ainda não se decidiram, Senhor, por te servir, mas que também estão te ouvindo, também vai chegar esse vídeo. Nós oramos, Senhor, e pedimos para que o Senhor vá de encontro a cada vida, a cada família, Senhor. Famílias que algumas se encontram enlutadas, com perdas da separação, mas que, acima de tudo, possam descansar, porque do Senhor vem a nossa alegria. E que a alegria do Senhor invada cada lar, cada família, Deus. Que o Senhor venha trazer direção, direcionamento, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer conforto, que o Senhor venha trazer provisão, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus. Assim nós oramos, e fique conosco até o final. Tenho certeza que será um tempo maravilhoso de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero fazer uma parte introdutória aqui. Em breve, se Deus quiser, nós queremos estar fazendo as nossas transmissões na igreja, né, em Cristo Santo Laranjeiras. Por enquanto, nós ainda estamos com algumas situações, porque nós precisamos que o louvor esteja conosco, esteja lá inserido, e a gente está fazendo alguns ajustes ainda para que a gente possa fazer isso através da nossa mesa de som. Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco. Em especial, quero também comunicar, né, que essa semana foi uma semana difícil, e a gente sabe. Nós tivemos a perda da pastora Isaura, que congregou conosco em Cristo Santo Pirituba muito tempo, mãe do pastor Wellington, né, que também esteve conosco. Que o Senhor conforte a família, mas nós sabemos que ela está com o Senhor. Também quero fazer menção aqui à irmã Alete, que é tia de uma querida nossa, que é a Vânia, esposa do Agnaldo, que também teve esta semana uma perda, né? A irmã Alete também foi recolhida, mas nós cremos, né, que elas estão com o Senhor e já que cumpriram, né, a sua missão. Então, cabe a nós darmos a sequência aí, né, continuarmos caminhando até que o Senhor também chegue o nosso dia e o Senhor nos leve para a tua glória, porque a diferença, meus queridos, todo mundo nasce, todo mundo um dia vai partir. A diferença é que nós sabemos para onde nós vamos para a eternidade com o Senhor, e é para isso que nós trabalhamos, para isso que nós estamos servindo. Nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor
é o nosso porto seguro, independente da situação, do momento que estejamos vivendo. Ele vai à nossa frente, ele é a nossa bandeira. Amém? Tome isso na tua vida, tome isso como um direcionamento para você, e eu tenho certeza que você vai, através dessa mudança de metanoia, mudança de mentalidade, você será muito abençoado e você vai começar a ver as coisas caminharem de uma outra forma para você. Quando nós colocamos Deus à frente para que Ele nos ajude, para que Ele governe, né, a nossa vida, muitas vezes eu usei a expressão nos ajude, e é muito comum. Às vezes nós fazemos as coisas e nós falamos assim: Senhor, me ajuda, dentro daquilo que nós já decidimos. E nós temos que aprender a esperarmos em Deus e a entender qual é a vontade dele. E aí então nós caminhamos na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes o que a gente faz? Nós já elaboramos toda uma estratégia e nós já vimos todas as soluções e nós falamos assim: Senhor, ajuda. O que nós estamos buscando, na verdade, é que o Senhor, Ele coopere para aquela escolha que nós já fizemos. Que muitas vezes nem é uma escolha a melhor. E às vezes, pela tua infinita misericórdia, o Senhor nos concede, ainda que, pela insistência. A palavra diz: batei e abrir-se-vos-á. Então muitas vezes a gente tem algumas coisas porque nós insistimos com o Senhor, batemos e Ele nos concede, mesmo que não seja exatamente aquilo que Ele queria para nós, mas depois as coisas são direcionadas para um fim, né? E aí então o Senhor, Ele é aquele que transforma toda aquela situação que foi situação de caos, situação de miséria, situação de abandono, o Senhor transforma em bênção. Né? Então ele tem esse poder de transformar e de trazer bênção aonde era caos. Então independe hoje qual seja a situação que você esteja vivendo, porque nós estamos no meio de uma situação diferenciada nesse mundo, né? Nesses tempos nós estamos vivendo um tempo de reclusão, onde nós estamos reclusos em nossas casas. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, de insegurança no mundo, de insegurança em relação ao trabalho, do que vai acontecer, econômico, financeiro, político, mas uma coisa não muda, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é a nossa mola percursora, ela é a que nos rege. Então nós temos que entrar e caminhar na vontade do Senhor. Então eu te convido a isso. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre um texto. Nós estamos estudando esse mês, nós estamos, todos nós, né? Estamos estudando e aprendendo sobre as profecias bíblicas em tempos atuais. As profecias bíblicas que foram escritas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, essas profecias, elas foram escritas há tanto tempo, mas o que isso tem a ver hoje? O que ela nos revela hoje? Nós vamos ver que muitas profecias, elas já se cumpriram, outras ainda estão em fases de conclusão, ainda hão de se cumprir, né? Se você vê, por exemplo, hoje nós vamos falar de um profeta, que é o profeta Joel, onde nós temos por hábito, muitos de nós, pegarmos algumas porções de alguns determinados livros e usarmos como um chavão, né? Muitas vezes. E é importante que hoje nós vamos entender um pouco mais em relação ao contexto do livro de Joel. Ele foi escrito por Joel, e a gente não temos muitas especificações em relação a quem foi Joel. A palavra no livro, ela cita apenas o nome do seu pai, que a gente vai ver lá no capítulo 1 do livro de Joel. Nós vamos ver que a palavra de Joel veio ao Senhor, Joel, filho de Petuel, no versículo 1. Então essa é a única informação a mais que nós temos. Este livro é um livro que ele foi destinado, ele foi escrito para o povo
de Jerusalém, em que tempo, em que contexto esse povo estava. Então, isso que nós vamos dar uma estudada. E aí a gente vai ver o seguinte, a palavra do Senhor, ela fala, no livro de Joel, ela fala sobre a vinda do Senhor, ela fala sobre o final dos tempos, o que haveria de acontecer. Embora o livro de Joel não seja considerado um livro escatológico, toda a porção, todos os livros, tanto no Antigo Testamento como no Novo, e aí a gente está vendo aqui os profetas, os livros históricos, todos eles nós vamos ver que Jesus está inserido, assim como também as profecias, nós temos um interlúdio entre o Antigo e o Novo Testamento, que foi um tempo onde o Senhor ele não falou com o teu povo, né? Não falou com a igreja, mas a palavra, a porção da palavra, ela já vem revelada desde o Antigo Testamento. Então aqui a gente vai ver no livro de Joel, que é um livro que ele veio antes, ele é antes de Cristo, mas ele fala poderosamente das profecias que haveriam de acontecer depois da vinda e da morte de Jesus. E ele traz também uma situação e que eu acho muito peculiar, que é uma situação onde havia naquele momento, havia uma grande praga que haveria de vir sobre o povo de Israel. E aí eu falei para você que eu quero contextualizar um pouquinho o livro de Joel. Primeiro, o que significa Joel? Joel significa o Senhor é Deus. Então, Joel, você que chama Joel, significa o Senhor é Deus, o livro de Joel. Ele conclama o povo a um arrependimento nacional, e aí ele fala do arrependimento e fala das bênçãos que isso vai trazer, das bênçãos que esse arrependimento vai trazer para a nação, para o povo. Naquele tempo, como estava acontecendo a situação? A situação era a seguinte: naquele momento, o povo de Israel, eles estavam realmente assim, distante da vontade de Deus. Eles estavam realmente numa situação onde havia muito pecado, havia muita promiscuidade no meio do povo. Então Deus veio para trazer um conserto. E aí veio a praga de gafanhotos e em seguida veio a grande seca. E essas situações elas eram atribuídas por causa do pecado que o povo estava vivendo naquela época. Então, por isso, fala de pragas, praga de gafanhotos, e os gafanhotos vieram e comeram toda a plantação, e depois veio o fogo, e o fogo queimou tudo, não ficava nada de pé. Isso fez com que o povo tivesse falta de alimentos, tivesse escassez, e aí a gente vê muitas coisas que estão caminhando para a preocupação do que pode acontecer nesses dias e nesses tempos. Mas você fique comigo que nós vamos discorrer um pouco mais e nós vamos ver que essa palavra não é para te trazer medo e pânico, mas é para trazer a você um direcionamento de que Deus é aquele que muda as situações. Deus é aquele que muda, ele muda aquilo que previamente estaria estabelecido para que ocorresse. Deus é aquele que pode quebrar as cadeias, quebrar aquela legalidade, aquilo que tem vindo de herança geracional, que tem vindo de geração em geração. O Senhor pode quebrar. O Senhor, ele quebra situações do passado que muitas vezes nos aprisiona e nos leva a situações de escassez, de medo, de insegurança, situações que muitas vezes nossos antepassados passaram, e aí por causa disso esta situação vem perpetuando no meio da família. O Senhor tem poder para mudar e quebrar esse tipo de situação. Se você crê, você creia hoje, porque a palavra de Deus nos assegura isso, que o Senhor ele cambia, muda, ele tem poder para
mudar o seletor da nossa vida, mudar o seletor da tua vida. Você que muitas vezes as pessoas elas se sentem que elas não são dignas de estar diante de Deus, de servir a Deus, porque elas já passaram por algumas situações de pecado e o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, e ele é acusador. Mas a palavra também assegura que ele é mentiroso. E aí, isso faz com que você muitas vezes se sinta inseguro de servir a Deus. E eu quero te dizer que o Senhor é aquele que pode apagar. Ele apaga todo o passado e dá um tempo novo para o teu povo. Então, hoje é um tempo novo. Fique firme conosco que nós vamos continuar aí. Nós vamos ver aí, o marco histórico. Então, teve uma praga de gafanhotos e uma seca. Vista como um castigo para o povo. A praga foi uma profecia das invasões vindouras dos exércitos inimigos de Judá. O povo de Judá, que era o povo da tribo, da tribo de Judá, de onde veio Jesus, por isso, da descendência de onde veio Jesus, por isso ele é o leão da tribo de Judá, porque foi de Judá que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos ver que um grande exército haveria de vir contra a cidade de Judá, contra o povo de Judá, de Jerusalém. Então, justamente porque o povo estava vivendo de uma situação, estava vivendo dissolutamente, E aí, então, em cima disso, por essa razão, veio aquele juízo. E aí, hoje, como está o povo? Como estão as nações? Como estão... nós sabemos que houve uma situação recentemente, aí a gente viu que era uma afronta à palavra de Deus, era uma afronta em relação, era a verdade substituída pela mentira, e nós éramos obrigados de alguma forma a engolir isto, de uma forma que alguns ensinos foram passados, tentaram passar alguns ensinos aos nossos filhos, às nossas crianças, incutindo na mente deles de que Deus não fez o A e o B, mas Deus fez o C, fez o D. Não, nós sabemos que o que foge disso, às vezes é comportamental, e esse comportamento é um comportamento que, às vezes, o espiritual acaba influenciando e as pessoas acabam saindo da visão e do propósito que Deus estabeleceu. Então, o que a gente vai fazer? Nos apegarmos a Deus, porque Ele é restaurador. Ele restaura aquilo que estava perdido e fora do lugar. Nós vamos ver que a grande chamada do livro de Joel é realmente sobre a volta de Jesus. Então, e aí ele fala do grande dia do Senhor, do dia terrível, e aí ele fala que haverá escuridão, haverá trevas. E esse dia, que é o grande e temível dia do Senhor, que será também um dia de juízo, olha só, nós estamos lá no Antigo Testamento, nós nem chegamos ainda no interlúdio, e depois vem Jesus, e aí depois de Jesus vem os evangelhos, e aí a gente está partindo lá para Apocalipse e Daniel, que são livros apocalípticos, que fala, escatológicos, que fala sobre o final dos tempos. Mas aqui ele já está falando sobre o grande dia do Senhor. E aí nós vamos discorrendo um pouquinho mais, o que a gente vai ver? Que quando houve, aí nós vamos ver no capítulo 2 de Joel, que ele fala sobre a invasão dos inimigos, ele fala, está no capítulo 2 de Joel, versículo 1 ao versículo 10. Interessante, eu quero voltar um pouquinho com você no capítulo 1, quando fala das pragas e dos gafanhotos, para que você faça uma reflexão. No versículo 5 do capítulo 1, ele fala assim: acordem bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês bêbados de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Olha só que interessante, sabe o que quer dizer aqui?
acordem bêbados. Ele faz uma menção e faz uma comparação às pessoas que estavam embriagadas naquele tempo, e naquele tempo no meio do pecado. E aí, quando a gente, trazendo isso para os nossos dias, nós vamos ver que quando ele fala desses bêbados, ele fala, é uma comparação com as pessoas que hoje estão totalmente distantes daquilo que verdadeiramente o Senhor estabeleceu. Olha só, aqui eu quero sinalizar para você que a mensagem principal do livro eu já falei. Essa destruição não representa simplesmente uma destruição do homem no meio que ele vive, mas de uma forma de Deus julgar cada homem pelo seu ato de adoração em comunhão a outros deuses, ou seja, o povo ali estava se contaminando. Quando aquele povo se voltasse ao seu Deus, ao Deus verdadeiro, aí então toda aquela assolação que estava sobre o povo de Israel, o povo de Judá, isso seria extirpado, seria tirado do meio. E olha só, Deus chama os bêbados a acordarem das suas loucuras. Prestem atenção no que está ocorrendo. Aos bêbados também se indica aqueles que estão espiritualmente desligados, sem atenção e vivendo como se o mundo jamais fosse acabar e que não tivesse um Deus olhando por todas as coisas. Aqueles que vivem uma vida de atenção aos acontecimentos e ligados a Deus são capazes de responder ao chamado e atenção de alerta. Olha só que interessante. Aqui, o que são os bêbados do capítulo 1, do versículo 5? São aqueles que estão desligados, aqueles que não estão atentos às coisas que estão acontecendo, aos acontecimentos. Então, que você esteja ligado, que você esteja sóbrio, que você não esteja embriagado com as situações desse mundo, mas que você possa estar focado, com o teu coração aberto ao Senhor, e onde o Espírito Santo vai te dar discernimento e vai nos dar entendimento dos tempos, entendimento das coisas que estão ocorrendo, entendimento de como nós devemos caminhar, entendimento de como nós devemos ter uma vida próspera, porque a palavra do Senhor diz que nós somos chamados a andarmos de glória em glória e de vitória em vitória. E por que muitas vezes isso não nos acontece? Não nos acontece porque nós não estamos atentos a discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, uma das coisas que eu coloquei é que nós muitas vezes, nós apenas chamamos a que o Senhor nos ajude dentro da decisão que nós já tomamos e que nós assumimos que aquela decisão é a melhor e a mais assertiva, quando na verdade ela não o é. Mas pela nossa insistência o Senhor permite, né, que essas situações aconteçam. Então, a grande convocação do livro de Joel é justamente chamar esse povo que estava numa situação perversa, numa situação distante de Deus, a se arrepender, a voltar-se para o Senhor. E aí, no capítulo 2, eu quero compartilhar com você no versículo 12, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamentos, prantos, rasguem o seu coração e não as suas vestes. Voltem-se ao Senhor, o seu Deus. Nós somos chamados a rasgarmos o nosso coração. No meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, qual é a receita? O que Deus tem para nós é que nós rasguemos o nosso coração de toda a situação de passado, de medo, de insegurança, que nós depositemos a nossa vida e todas as nossas causas àquele que verdadeiramente pode colocar no ermo, ou seja, colocar no prumo tudo aquilo que estava fora. Então, o nosso chamado é voltarmos ao Senhor. O chamado que eu tenho a você hoje
é que você volte ao Senhor. E como voltar ao Senhor? Que você jejuar quer dizer que nós temos que sacrificar algumas coisas. É a vontade da nossa carne de comer ou de fazer alguma coisa. Nós temos que sacrificar a nossa carne para que nós possamos experimentar a experiência de sermos direcionados pelo Espírito. E quando nós jejuamos, quando nós oramos, nós temos uma intimidade, nós estamos ligados com o Senhor, e isso faz com que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus, que nós aprendamos a caminhar dentro do que verdadeiramente o Senhor tem para o teu povo, daquilo que verdadeiramente o Senhor quer para nós. E aí então nós vamos caminhar em bênção, mesmo em meio a situações, a pandemia. Ele é o Senhor, Ele é o Deus da nossa vida, e Ele vai trazer a nós o conforto, o consolo e a provisão. No meio de toda essa situação, o povo estava lamentando porque não tinha alimento nem mesmo para os seus gados, não tinha alimento para o povo, porque depois, no meio de toda essa situação que ocorreu, veio uma situação de escassez. Essa situação de escassez, ela ameaça hoje os nossos lares, com essa situação de pandemia, com essa situação de insegurança de trabalho, alguns com redução de trabalho, redução de salário, outros desempregados, outros que trabalham por conta, são autônomos, e falam: meu Deus, como vai ser o dia de amanhã? Os shoppings, tudo fechado, agora que está se estudando a possibilidade de abertura aqui, abertura ali, ainda de uma maneira gradual, ou seja, até que tudo isso volte ao normal, quais serão as consequências disso tudo? E isso, você que para pensar um pouco, você pensando racionalmente, você vai ficar preocupado, você vai ficar indignado, e você você assiste ao noticiário e você vê a questão política, a questão econômica e o que isso tem repercutido. Mas eu quero te dizer que nós não somos nécios, ou seja, incautos, ou seja, pessoas que não têm sabedoria, pessoas que não têm entendimento. Nós somos inteligentes porque o Espírito Santo nos capacita a cada dia. Mas eu quero te dizer que com toda essa nossa inteligência, nós sabemos que a nossa resposta, a nossa provisão vem do Senhor. Nós sabemos que não importa a situação, no meio do caos, o Senhor cria oportunidade para que o seu povo seja abençoado. Então, eu vou até abrir um parênteses. Eu falo às vezes para alguns irmãos, e eles às vezes eu posso ser de alguma forma incompreendido, e eu louvo a Deus porque hoje nós tivemos o nosso culto na sede, e nós vimos outros servas de Deus que estavam ministrando, e a palavra foi rema. Verdadeiramente, você dizimar, você ofertar, é um estilo de vida, e você tem que ter um estilo de vida abençoador. E aí, às vezes o pastor fala e as pessoas acham que a gente está... como eu posso dizer? Nós estamos não alienados, mas nós estamos agora só pensando em... Não, na verdade não é isso. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja abençoadora. Eu quero que o povo seja próspero, e esse povo próspero vai abençoar outros que vão chegar. A nossa bandeira é sermos abençoadores de vida. Né? Então, e eu conclamo o nosso povo a ser um povo que abençoa, porque através disso a bênção vem. A palavra do Senhor diz que a bênção está no dar, não é no receber. Então, fechando aqui esse parênteses que eu tinha que falar, porque às vezes é só a gente que está falando, né? Então é bom quando se ouve de fora também. Glória a Deus por isso. Então o que a gente tem que fazer? Conclamar o Senhor. Nós temos que fazer o quê? Servir ao Senhor. Servir com tudo o que nós temos. Descansar. O Senhor está no controle. E às vezes, mas é que diminuiu. Diminuiu.
Lembra da oferta da viúva? Diminuiu, mas ela foi e abençoou e o Senhor prosperou. Então, assim, diminuiu, mas continua sendo, no meio da prova que você tem que ser fiel. É no meio da prova que o Senhor testa a tua fidelidade. Então, não se prenda a nada. Mergulhe verdadeiramente na palavra e faça a prova do Senhor, a palavra que nos assegura isso. No meio dessa situação toda, o povo foi conclamado a se arrepender. Então, mas você não está... liberte-se e hoje seja fiel ao Senhor em todos os aspectos. Você que ainda não se decidiu pelo Senhor, por Jesus, o que você está esperando? Em momentos tão difíceis como esse, em momentos tão difíceis como o que o mundo está vivendo nos tempos atuais, não há nenhum outro caminho, nenhuma outra porta que nós possamos adentrar, senão por Jesus. Ele diz, eu sou a porta, né? E ele é a porta das ovelhas. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, hoje é um chamado para que você verdadeiramente receba, tome uma decisão por Jesus, tome uma decisão de entregar a tua casa, as tuas finanças, os teus filhos, os teus problemas, as tuas preocupações, porque o Senhor é aquele que vai startar e que vai trazer essa mudança, essa quebra de paradigma no meio da tua vida, da tua casa. E aí, eu vou seguir mais um bocadinho aqui dentro do livro de Joel, que é muito interessante. E aí, nós vamos ver o seguinte, olha só. Aqui dentro do chamado ao arrependimento, ele pede para que nós rasguemos o nosso coração. E muitas vezes as pessoas rasgam as suas vestes, que era o que acontecia no passado com os fariseus, para mostrar que estavam jejuando, para mostrar que estavam em comunhão com Deus. E na verdade ele fala para que nós devemos rasgar o nosso coração, é a nossa intimidade com Deus. Verdadeiramente, entre no seu quarto em segredo, experimente, faça essa experiência com o Senhor. Senhor, olha, eu ouvi o pastor Rubens falando que o Senhor é um Deus que pode mudar. Olha, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Eu creio que o Senhor verdadeiramente e eu quero entregar para o Senhor esta situação, e você vai ver que o Senhor vai mudar esta situação. O Senhor vai tomar para ele e você vai começar a caminhar dentro da vontade do Senhor, vai caminhar dentro da alegria do Senhor para a tua vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só o que ele diz aqui, ele diz assim, no 2,15, continuando, toquem trombeta em Sião e decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, até aqueles recém-casados, que no Antigo Testamento também, lá em livro de Êxodo, se eu não me engano, salvo engano, mas a palavra do Senhor fala que aqueles que são recém-casados, eles devem se abster de servir o exército, de estar no serviço militar, porque dada a prioridade que é o casamento. Mas aqui ele faz uma menção bem interessante, que ele diz assim, mesmo os recém-casados deixem seus aposentos, ou seja, prioriza, mesmo nesse momento, prioriza ao Senhor. Os sacerdotes, os que são sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Aqueles que servem ao Senhor, como nós, como você que ministra na casa do Senhor, você que é servo, que exerce uma liderança na casa do Senhor, olha só o que ele fala, ele diz que nós devemos conclamar ao Senhor e consagrarmos e orarmos ao Senhor. E a nossa oração deve ser o seguinte: poupa o teu povo, Senhor, não faças a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos,
Onde está o seu Deus? Senhor, no meio das situações que são adversas, nós oramos, Senhor, ao Senhor, que é o Senhor da nossa vida, para que o Senhor venha restaurar as vidas, restaurar as casas, restaurar, Senhor, o medo, a insegurança, a provisão, para que as outras nações, ou seja, as outras pessoas, aqueles que são incrédulos, eles não venham falar: onde está o teu Deus? O nosso Deus é o Deus de provisão, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que quer cuidar da tua casa, cuida da tua vida. E nós oramos para que o Senhor venha verdadeiramente abençoar e derramar a tua bênção, a tua graça sobre todos os lares, sobre todas as famílias, em nome de Jesus. E que ninguém venha a zombar do povo de Deus, zombar daqueles que são incautos, não têm sabedoria, estão vendo dias tão difíceis, mas nós não dizemos que os dias não são difíceis, nós dizemos que temos um Deus que é superior a toda essa situação. Nós dizemos que temos um Deus que suplanta todas essas dificuldades. O verdadeiro amor lança fora todo medo e Deus é amor. Então, que nós possamos descansar no Senhor, porque através desse descanso e esse amor de Deus vai fazer com que nós possamos viver o melhor de Deus nesses dias. O Senhor, Ele não só ouve as nossas orações, mas Ele responde. E eu quero te dizer que a resposta do Senhor vem no versículo 18 do capítulo 2, aí de Joel. E aí diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite. E azeite, mas é o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. O Senhor promete para o teu povo, para aqueles que estão comprometidos e aliançados com Ele, de que nós não serviremos de zombaria, de que nós seremos abençoados, de que a bênção do Senhor virá sobre nós, a alegria do Senhor estará conosco até o final dos tempos. O Senhor estará conosco em todo o tempo. Levarei um invasor, olha só. No capítulo 1, ele disse que havia o cortador, o migrador, o devorador, que estava devorando todas as colheitas. E aqui o Senhor diz que ele levarei o invasor que veio do norte para longe de vocês. O invasor, aquele que veio matar, roubar e destruir a nossa fé, o nosso medo, a nossa comunhão, a nossa paz. O Senhor promete tirar do meio de nós. Povo de Sião, alegre-se e regozijem o seu Deus, pois ele lhe trará chuva, chuva de outrora, conforme a sua justiça. Ele lhes enviará muitas chuvas, e as chuvas de outono e as chuvas de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. O vinho novo representa a alegria do Senhor. E o azeite representa o Espírito. Então, o Senhor, Ele vai trazer de volta a alegria, vai trazer de volta a chuva. E a chuva é a provisão. A chuva, ela faz com que a relva, ela venha, renasça, e aí ele vai trazer a chuva temporã e a chuva seródia, a provisão para todos os tempos, para todas as estações. É promessa de Deus para a nossa vida, para aqueles que estão aliançados com Ele. Eu te convido a estar aliançado com Deus e aliançado com a tua palavra. E aí, para finalizar, eu quero ir caminhando com vocês para o fim.
desse tempo de meditação. E aí nós vamos ver o seguinte: depois de toda essa situação que veio em relação no meio do povo, um povo que estava distante de Deus, mas que foi conclamado através do profeta Joel, a se arrepender, a voltar-se para Deus, a retomar a tua vida ao Senhor. O Senhor então, ele promete, e ele através da tua palavra, profecias no nosso tempo, para os nossos dias, e a profecia que Deus tem para os nossos dias, é que esta situação de escassez, situação de medo, essa situação de abandono, de insegurança, tudo isso vai acabar, porque o Senhor está conosco, o Senhor cuida do teu povo, e nós não serviremos de escárnio, ou seja, de sermos escarnecidos, ou seja, de sermos objeto de zombaria, mas seremos testemunhas vivos da presença, da graça e da manifestação de Deus nesses dias e nesses tempos. Daí então, queridos, só então é que vem a palavra do Senhor em Joel capítulo 2, versículo 28. E aí nós falamos, muitas vezes nós tomamos essa porção da palavra, e hoje eu quero que você medite conosco, que essa porção da palavra, ele fala que haveria um grande avivamento. Esse grande avivamento que está destacado no livro de Joel, ele fala a partir do versículo 28 do capítulo 2, ele fala para nós que haveria um grande avivamento, mas esse grande avivamento, ele foi precedido de momentos de escassez, de momentos em que o povo ele estava totalmente distante de Deus, em momentos em que o povo eles estavam fora do propósito que Deus tinha estabelecido. Mas quando o povo ele se rendeu ao Senhor, quando o povo ele foi conclamado a voltar ao Senhor, e quando ele volta ao Senhor e ele inclina o teu coração a se deleitar naquilo que o Senhor estabeleceu pela tua infinita graça e vontade que está na tua palavra, o Senhor então ele promete que vai trazer a chuva temporânea a seródia. Ele diz que os lagares transbordarão, onde havia escassez, onde não havia água, onde o Senhor traz a provisão. Que você descanse. Primeiramente, você tem que crer no Senhor. Entrega a sua vida, entrega seus caminhos, arrependa-se de todo o mau caminho, né? Pede para que o Senhor, e nós vamos orar em seguida, pede para que o Senhor sonde o teu coração. Se há algum caminho mau, que o Senhor hoje ele venha endireitar, para que você possa viver a plenitude da bênção de Deus para a tua vida. Esse grande avivamento, ele diz o seguinte: e depois disso derramarei, versículo 28 do capítulo 2. Joel então diz assim, no livro de Joel, diz assim, o dia do Senhor, olha só, e depois disso, depois de toda essa situação, saberão que o Senhor é Deus. E aí ele diz, e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Até os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja bem, naqueles dias, ou seja, o Senhor derramará do teu espírito, e isso profeticamente já ocorreu. Profeticamente, o Senhor, isso se cumpriu em Pentecostes, no livro de Atos, no capítulo 2, porque no capítulo 1, no versículo 8, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. Em Atos capítulo 1, a promessa
ela estava ali latente, mas ela se cumpriu em Atos, no capítulo 2. Então, o Senhor derramaria do teu espírito, e o espírito do Senhor foi derramado lá em Pentecostes. Mas aí, ele diz assim, ó, mais para frente ele diz assim, ó, todos os servos, mostrarei as maravilhas nos céus e na terra. O Senhor tem mostrado as suas maravilhas, porque ele não faz nada sem revelar aos seus profetas. Agora ele diz que sangue, fogo e nuvens de fumaça. Isso ocorrerá ainda. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Tudo isso vai acontecer antes que venha o grande dia do Senhor. Há muitas especulações sobre o que está acontecendo, sobre a pandemia, sobre uma série de coisas. Será que é o final dos tempos? A palavra do Senhor, as profecias, elas em parte já se cumpriu, em outra parte ela ainda irá se cumprir. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando nós nos rendemos ao Senhor, entregamos a nossa vida, endireitamos as nossas veredas, o Senhor é conosco. E todas essas promessas que estão listadas na tua palavra, na Bíblia Sagrada, ela é totalmente acessível a você, a mim e a todos aqueles que se rendem ao Deus, se rendem ao Senhor. Eu quero orar juntamente com você, pedir que você hoje, se você ainda não se decidiu por Jesus, eu quero te convidar que você hoje tome essa decisão. E você que já se decidiu, que o Senhor possa, neste momento, nesta noite, nesse princípio de tarde, que Ele possa te visitar. E você que ainda não teve uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo, eu te convido hoje que você, depois de ouvir essa palavra, que você entre no seu quarto em segredo com o Senhor e você coloque a sua situação, a tua vida diante do Senhor, para que Ele tome posse da tua vida, tome posse da tua causa, e a tua causa deixe de ser tua, mas passe a ser do Senhor. E Ele é que peleja por nós, Ele que peleja pelo teu povo. Então eu quero te convidar para que você hoje entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele, e Ele tudo vai fazer. Ele tudo fará por você. Amém? Curve a sua cabeça aí onde você está. Nós vamos orar por esse tempo. Foi um tempo maravilhoso para nós, onde você esteve conosco aí durante esses 45 minutos já. Vamos orar e que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe teu lar. Senhor, nós oramos em concordância, Senhor, com todos aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas, que estão às vezes no teu trabalho ou em qualquer outro lugar, ou em trânsito. Onde chegar esse vídeo, onde chegar, Senhor, a nossa voz, que essa pessoa agora, Senhor, seja visitada pelo teu Espírito Santo, Pai. Que esta pessoa agora, Senhor, possa entregar ao Senhor todas as suas ansiedades, medo, insegurança. O Senhor é Deus de provisão, Senhor, e nós cremos que o Senhor enviará a provisão. O Senhor é a nossa bandeira, e na guerra, Senhor, a bandeira vai à frente. E o Senhor vai à frente de toda e qualquer situação da nossa vida, meu Pai. E através desta bandeira, Senhor, a nossa vitória será garantida em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, termos um coração a cada dia, Senhor, um coração que seja grato a Ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Muitas vezes, Senhor, como nós oramos inicialmente, nós temos pessoas que estão enlutadas, temos pessoas, Senhor, que estão passando por situações difíceis, mas o Senhor é a alegria.
O Senhor é a porção que nós necessitamos para a nossa vida, para trazer um equilíbrio, Senhor, em toda e qualquer situação. Eu declaro, Senhor, que a Tua presença, a Tua palavra esteja, Senhor, sobre cada um deles. Senhor, aquele que hoje, Pai, faz um propósito de entregar a Tua vida, o Teu coração a Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor vá de encontro, Senhor, a essa vida, meu Pai, que está angustiada, está desesperada, meu Deus, está sem esperança. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Que o Senhor venha se manifestar, Senhor, como socorro presente na vida dessas pessoas, desses irmãos, desses que estavam totalmente perdidos, meu Deus, que eles possam experimentar a Tua presença. E conforme, Senhor, nós meditamos na Tua palavra, Senhor, toda essa situação de medo, de angústia, de pânico, quando nós rasgamos o nosso coração, Senhor, ao Senhor, o Senhor muda esta situação e traz no meio do Teu povo um grande avivamento, Pai. Nós cremos, Senhor, que esses dias são dias difíceis. São dias, muitas vezes, Pai, de trevas, noites, mas vai passar. O dia vai amanhecer. Nós sabemos, Senhor, que tem alguns, Pai, que estão chorando, Pai, por situações, por medo, por perdas. Mas a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Nós declaramos a Tua palavra e a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família e sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Foi muito prazeroso ter você conosco durante esse tempo. Continue firme conosco. Nós queremos fazermos um trabalho bastante interessante, onde a igreja, onde os servos do Senhor vão poder trabalhar efetivamente em prol da comunidade, em prol, nós cremos que onde a igreja está, ela tem que fazer a diferença. E nós estamos com uma estrutura, nós estamos alinhando uma estrutura onde nós vamos ter sala de atendimento, sala para as crianças, onde nós vamos ter sala para ministração de dança, ministério profético, nós vamos ter espaço para que a gente possa também abençoar vidas ali, sala de atendimento para psicólogos, para profissionais que estejam dispostos a ceder o seu tempo, a doar parte do seu tempo para atender o povo ali na comunidade em Caieiras. Então eu te convido também aí através das nossas redes sociais, que você que tem essa formação, que tem esse desejo de abençoar, de doar parte do teu tempo, através da tua profissão, daquilo que Deus tem te capacitado, né? Que você possa abençoar lá essas vidas. Em breve nós vamos estar falando aí sobre o local e toda a estrutura, né? Mas nós contamos com você, contamos com teu apoio para que nós possamos avançar em prol do trabalho para o reino do Senhor. Amém? Contamos com você, Deus abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz.